e criou todas as coisas que existem no universo e simplesmente desapareceu. Como diz a minha mãe, Dona Geni, subverteu, deu linha, desapareceu, sumiu. O deísmo ensina que Deus criou o mundo e simplesmente não interfere, não age, não mais manifesta, não atua mais nessa terra. Seria como se fosse um fazendeiro, que ele constrói ali a sua fazenda e simplesmente deixa a fazenda, como diz o ditado também, a Deus dará. Seria também como se fosse um relojoeiro que dá corda no relógio e simplesmente sai de perto, deixa o relógio. Assim o deísmo crê que Deus criou sim todas as coisas, mas simplesmente desapareceu do mapa. Mas veja, irmãos, que quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que é o oposto disso, é o inverso disso. Nós vemos que Deus, Ele é aquele que trabalha a igreja. Deus, Ele é aquele que manifesta, é aquele que atua. E eu digo, Deus está trabalhando entre nós aqui nesta noite. Quando nós olhamos, amados irmãos, para as Escrituras Sagradas, nós vemos a ação miraculosa de Deus em toda a cronologia bíblica. Nós encontramos o Senhor Jesus interrogado pelos fariseus, porque simplesmente curava, operava, trabalhava no sábado. E a resposta de Jesus para os fariseus foi: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Isso significa, amada igreja, que o nosso Deus é um Deus que está atuando, que está agindo. Significa que o nosso Deus é aquele que está trabalhando, igreja. Veja que é isto que o Salmo de número 121 nos apresenta. O salmista se pega se perguntando, dizendo: eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? De onde vem o socorro? E ele vai dizer que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas ele continua descrevendo a ação deste Deus, no versículo 3, dizendo que este Deus, ele é tão poderoso que não deixará vacilar o teu pé. Diz que ele é poderoso, é aquele que te guarda, e Deus não dormita, igreja. Diz que o nosso Deus é aquele que não tosqueneja, não cochila, nem dormirá, aquele que guarda Israel, igreja do Senhor. O versículo 5 diz que o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te ferirá o sol e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre, igreja. Então isso nos revela que Deus está trabalhando. Isaías capítulo 40, igreja. Olha que coisa interessante. No versículo 28 diz: não sabes, não ouviste, que o eterno Senhor, Criador dos confins da terra, não se cansa, igreja, e nem se fatiga. E ele vai dizer que é inescrutável o seu entendimento. Isso significa que Deus está constantemente atuando, manifestando, operando e trabalhando em favor de quem, igreja? Diz que ele é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam, irmãos e irmãs. Profeta Jeremias recebe uma ordem de Deus.
dizendo: desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. E diz que quando Jeremias desce à casa do oleiro, a Bíblia diz que o oleiro estava, irmãos, entregue, trabalhando na sua obra. Irmãos amados, Deus está assim. Deus está atuando, por mais que você não perceba, por mais que os seus olhos carnais não vejam, Deus está agindo, igreja. Deus está trabalhando, Deus está manifestando, Deus está operando, Ele está entregue, Ele está no seu labor, na sua obra. Deus não cansa, igreja. Mas como é que Deus trabalha, igreja? Deus trabalha em nós. Quantos aqui já foram trabalhados por Deus? Diga glória a Deus. Deus trabalha também em favor de nós, igreja. Quantos que já tiveram ação de Deus na sua vida? E Deus também trabalha por meio das nossas vidas, irmãos. Olha que coisa gloriosa. Deus, Ele trabalha como, igreja? Preservando todas as coisas. Como que Deus trabalha, igreja? A Bíblia diz que Deus trabalha provendo. Diz que enquanto seus amados estão dormindo, Deus, Ele dá, Deus, Ele age, igreja, Deus, Ele opera, Deus, Ele manifesta. Como que Deus trabalha, igreja? Deus trabalha conservando. Como que Deus trabalha, igreja? Deus trabalha sustentando todas as coisas. Todas as coisas, irmãos, é sustentada por esse Deus maravilhoso. Está escrito, irmãos, que nada foge do controle deste Deus soberano. Glorifica a Deus nessa noite, igreja do Senhor. Ele preserva, Ele provê, Ele conserva, Ele sustenta, igreja. O nosso Deus é aquele que age, igual o profeta Isaías diz que agindo Deus, quem impedirá, igreja? Quando Deus age, ninguém impede, porque desde a antiguidade não se ouviu. Desde a antiguidade não se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha em prol daqueles que nele esperam, igreja do Senhor. Como é que Deus trabalha? Deus trabalha intervindo. Nós vemos a intervenção de Deus em toda a história. O apóstolo Paulo chega a dizer que é Deus, é quem opera em nós, tanto querer, como realizar, como efetuar. A igreja é Deus, irmãos, é Deus que está trabalhando, é Deus que está agindo. E eu queria que você tivesse, nesta noite, essa percepção de Deus. Você que aqui está, você que aqui se encontra nesta noite, Deus, Ele está agindo, irmãos, Deus, Ele está movendo, Ele está fazendo. Por mais que você não consiga enxergar, por mais que você não consiga ver, Ele controla, Ele conserva, Ele opera, Ele age, Ele preserva, Ele provê. Amada igreja do Senhor, Deus, Ele age, Deus, Ele opera, Ele efetua, Ele faz. Porque, irmãos, Ele é Deus, igreja, Deus. A Bíblia diz que não há Deus além dele. Os demais são madeira, são barro, são gesso, são ferro. Tem boca e não fala, tem nariz e não respira, tem ouvido e não ouve, tem pés e não anda. Mas o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é criador de todas as coisas, igreja do Senhor. Aleluia. Eu quero que você saia daqui com essa compreensão acerca do Deus que você serve. O problema é que às vezes nós temos uma visão muito míope, muito pequena acerca deste Deus que é Criador, irmãos, Criador de todas as coisas. Foi através da sua palavra que todas as coisas vieram à existência.
Quando olhamos, irmãos, para o texto sagrado, nós vemos Deus trabalhando em favor do seu povo. Nós vemos Deus trabalhando em favor de Israel. Diz o texto sagrado que o povo passara 400 anos no Egito. Mas aí Deus diz que com mão forte, igreja, Ele tira o seu povo das garras de Faraó. Assim também aconteceu conosco. Deus nos tirou das garras de Satanás, igreja. Deus nos tirou do império das trevas, irmãos e irmãs, e diz que Ele nos transportou para o reino da luz do Filho do seu amor, igreja. A Bíblia diz que Deus com mão forte tira o povo da escravidão de Faraó. A Bíblia diz que foi com o respiro de Deus que Ele abriu o mar vermelho. A Bíblia diz que foi com o poder que Deus faz com que o povo de Israel passa pelo mar vermelho em terra seca, igreja. Foi com o poder que o povo de Israel do outro lado louvou e exaltou o poderio deste Deus, igreja do Senhor. Foi com este poder que Deus guiava o povo durante o dia com uma nuvem. Foi com este poder, igreja, que Deus guiava o povo durante a noite com um facho de fogo, um facho de luz que guiava durante 40 anos aquele povo, irmãos e irmãs. Foi com a provisão de Deus que Deus manteve aquele povo sustentando com água e o maná que vinha do céu, de tal forma que aquele povo não perecia de fome. Por quê? Porque Deus é aquele que trabalha, Deus é aquele que sustenta. A Bíblia diz que as roupas deles não se envelheciam, os sapatos, as sandálias não se gastavam. Porque, irmãos, Deus trabalha. Foi com o poder, irmãos, e com o trabalhar de Deus que as muralhas de Jericó vieram ao chão. Foi com o poder que Deus, por meio de Josué, adentra o povo à terra prometida, a terra que mana leite, igreja do Senhor Deus. Ele é poderoso, irmãos, para prover também na nossa casa, na nossa vida, e também trabalhar em favor das nossas vidas, igreja do Senhor. Quando olhamos para os textos sagrados, nós vemos que Deus trabalhou em favor de Davi, igreja. E o Salmo 40 é o salmo que prende muito a minha atenção. Esse Salmo 40, Davi, ele relata 3 adversidades vivenciadas por ele. Ele diz que estava vivenciando primeiramente num poço de perdição. Segundo, ele vai dizer que estava vivendo no tremedal de lama. E o versículo 12 do Salmo 40, ele vai dizer que males sem números me cercaram, igreja do Senhor. Mas para essas 3 atitudes adversas que Davi estava vivendo, há 3 atitudes de fé de Davi em relação à pessoa desse Deus que trabalha. Diz que Davi esperou com paciência. Ele diz: esperei com paciência. Você pode dizer isto: esperei com paciência. Você pode dizer isto para o crente que está do seu lado: meu irmão, espere com paciência. Esta é a primeira atitude. A Bíblia diz que Davi também vai esperar em oração, igreja. Você tem esperado em oração? Você tem esperado buscando a face de Deus em oração? Terceira atitude, a Bíblia diz que Davi esperou com confiança. Veja que não basta simplesmente esperar, mas tem que esperar com paciência, com oração e também com confiança. E para essas 3 decisões de fé tomada por Davi naqueles dias, há 3 reações de Deus a essas decisões tomadas por ele.
A Bíblia diz, irmãos, que Deus então tirou Davi do tremedal de lama, igreja. Diz que Deus firmou os passos de Davi sobre uma rocha, igreja. Diz que Deus então coloca um cântico novo nos lábios de Davi. Por quê, igreja? Porque o nosso Deus é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. É por isso, irmãos, que o nosso Deus, ele é diferente. Os deuses das nações esperam para ser servido. Nosso Deus, ele atua em favor das nossas vidas, igreja do Senhor. Os deuses das nações são prata, são ouro, são barro. O nosso Deus não, ele é criador de todas as coisas. Por isso que se algo que nós precisamos fazer é exaltar a soberania e a grandeza deste Deus. Quando reunirmos neste lugar, precisamos nos prostrar diante desse Deus que opera, diante desse Deus que faz, diante desse Deus que age, diante desse Deus que não está inerte, diante desse Deus que não está estagnado, não está parado. Ele trabalha, igreja. Ele age, ele atua. Quando olhamos para o texto sagrado, nós vemos Deus trabalhando em favor de Daniel na cova dos leões, lembra? Quando nós olhamos para as escrituras sagradas, nós vemos Deus trabalhando em favor de Sadraque, de Mesaque, Abednego, lá dentro daquela fornalha. O nosso Deus é diferente, igreja. Ele é aquele pela qual você não passa pelo vale, pelo estreito sozinho. Quando você entra no vale da sombra da morte, ele é aquele que está ao seu lado. Quando olhamos para as escrituras sagradas, igreja, nós vemos Deus trabalhando em favor de Paulo e Silas naquela prisão. Lembra dessa passagem gloriosa, igreja? Atados lá dentro daquela prisão, mão em pés, diz que à meia-noite começaram a entoar louvores e orações dadas ao Senhor. Deus, ele não fica inerte. Deus, ele não fica parado diante de um clamor do seu servo, diante da adoração da sua igreja. A Bíblia diz que Deus manda um terremoto naquela prisão, sacode-se os alicerces e as portas da prisão se abrem, igreja. Quando olhamos para o texto sagrado, nós vemos Deus trabalhando em favor de Pedro naquela prisão, igreja. Enquanto a igreja orava, enquanto a igreja suplicava incessantemente pelo servo de Deus, Deus enviou o anjo, Deus trabalhou, Deus trovejou, Deus mandou um anjo lá naquela prisão e as portas se abriram, igreja. Deus, o Deus que servimos é diferente, igreja do Senhor. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Agora, para quem que Deus trabalha? Para quem Deus trabalha, igreja? Deus trabalha para o seu povo. Deus trabalha em prol da sua igreja. Mas Deus também trabalha em favor daqueles que esperam nele. Veja aqui que o texto está dizendo ao nosso coração nessa noite, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam, igreja. Isso significa que Deus, ele não trabalha para quem é impaciente. Deus, ele não trabalha em favor daquela pessoa que é ansioso, ansiosa, igreja. Quantos sofrimentos você já não colheu na sua vida? Porque simplesmente faltou você esperar em Deus, igreja.
Quantas decisões precipitadas, quantos problemas, irmãos, cultivados na sua vida, por causa de decisões precipitadas que você tomou no passado. Talvez há coisas que você está colhendo no momento por causa de decisões precipitadas lá no passado. O texto está dizendo que Deus ele trabalha em favor daqueles que nele esperam, igreja. Davi diz: eu esperei com paciência, esperei em oração, esperei confiando. Como é difícil, irmãos, para a nossa alma pecaminosa sossegar, aquietar e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Às vezes estamos sofrendo por causa da nossa precipitação, irmãos. Passamos, como diz o ditado, o carro na frente dos bois. E aí entramos na palavra que nos fala acerca da lei da semeadura, igreja. No entanto, o texto está dizendo que Deus, ele trabalha. Ele opera, ele atua sim, mas não é para qualquer um, irmãos. É somente para aquelas pessoas que aprenderam a esperar no Senhor. Não seja, deixa eu te dar um conselho, não seja afobado. Não tome decisões precipitadas na sua vida, meu irmão, minha irmã. É sensato da nossa parte saber o tempo certo, a hora certa, o momento certo, aguardar, esperar no Senhor, como diz o salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos é esperar, é sossegar a alma, é não tomar decisão na frente de Deus, igreja do Senhor. Diz que Deus trabalha sim, irmãos, mas em favor daquelas pessoas que estão esperando. Isaías 40, versículo 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor, somente aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças revigoradas, renovadas, irmãos. Diz que voam alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andam e não se cansam. Deus, ele deseja sim trabalhar, irmãos, mas é na nossa quietude. No sossegar está a vossa vitória. É na sua tranquilidade, é no repousar, no descansar, diz o Senhor, que está a vossa segurança. A palavra para você nessa noite, irmãos, é: espera neste Deus que é diferente. Deus já decepcionou alguém aqui? Deixa eu ver. Deus prometeu algo e não cumpriu na sua vida, meu irmão? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ele é fiel, igreja. De tudo aquilo que Deus fala ou prometeu, não cai, irmãos, um tio das suas promessas. Então, o mais sensato nesta noite é esperar no Senhor. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam, irmãos e irmãs. Como que Deus trabalha? Deus trabalha, irmãos, provendo a salvação para as nossas vidas. E eu creio que quando o profeta Isaías estava escrevendo essas palavras, ele estava vendo o plano salvífico de Deus.
melhor trabalhar de Deus, atenta para isso, é Jesus na cruz do Calvário. Foi o trabalho perfeito, irmãos, sem mácula. Foi Jesus naquela cruz do Calvário, pela qual João vai dizer em João 3,16, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus trabalha provendo a salvação para cada um de nós. Esse é o maior trabalhar de Deus. Em relação às demais coisas, Ele diz: e as demais coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo, ele também escreve em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, dizendo: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus reservou, preparou para os que o amam, meu irmão. Aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, nem as que penetrou, passou no coração, na imaginação humana, são as que Deus tem reservado para cada um de nós aqui na eternidade, porque Ele trabalha. João capítulo 14, Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou lhe teria dito, porque eu vou trabalhar, eu vou preparar um lugar, para que onde eu estou, estejais também, igreja do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesta noite. Quero convidar o Ministério de Louvor a cantar uma canção nesta noite. Vamos cantar Ousado Amor. E nós, irmãos, vamos orar nos entregando, nos rendendo a Deus aqui neste lugar, nesta noite. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu. Os nossos olhos observam, enxergam tantas coisas bonitas. Fecha seus olhos agora. Mas nada, irmãos, se compara com a beleza daquilo que Deus está nos reservando na eternidade. Porque Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Como que Deus trabalha? Deus trabalha naquilo que você não pode realizar. Deus, Ele trabalha naquilo que você não tem capacidade ou poder algum na sua vida. Ele trabalha nisso aí. Como que Deus trabalha? Deus trabalha quando todas as portas desta terra se fecham e as portas celestiais se abrem, igreja. Como que Deus trabalha? Quando esgota toda a esperança humana, toda a possibilidade humana. Ele trabalha quando o médico diz: não tem mais jeito. Ele vem, atua, age, opera, igreja. Como é que Deus trabalha? Quando alguém diz: acabou, não tem mais jeito, o seu casamento, a sua empresa, o seu emprego, o seu relacionamento, a sua saúde chegou por fim. Deus, Ele coloca uma vírgula, irmãos, e continua escrevendo a nossa história. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele é diferente. Ele é o mesmo que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. Ele é o mesmo que entrou com Daniel e fechou a boca dos leões naquela cova. Quem é Ele? Ele é aquele que disse ao mar: mar, aquieta, vento emudece. Quem é Ele? Ele é diferente porque Lázaro estava morto há 4 dias.
Ele disse: Lázaro, sai para fora. Quem é ele? Ele é aquele que disse à mulher: mulher, perdoados estão os teus pecados, vai, não peques mais, eu não te condeno. Quem é ele, igreja? Ele é aquele que disse ao cego: vê, enxerga. Quem é ele? Ele é aquele que age, que opera hoje nas nossas vidas, aqui nesta noite. Ele é aquele que diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa verdade, irmão. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa verdade, irmão. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam, em favor daqueles que nele confiam. O que fazer, pastor? Confia, igreja. Espera com paciência, meu irmão. Espere em oração, espere em oração, igreja. Cadê o louvor? Aleluias. Vamos adorar a Deus nessa noite e depois a gente ora, meu irmão. Coloca a sua vida na presença deste Deus que faz proeza, deste Deus que faz milagre, deste